Olá novamente, meu nome é Wagner e falo do Paraguai, a República da Liberdade, do Empreendedorismo, do Trabalho. Hoje gostaria de falar um pouco mais das eleições que vocês tiveram no Brasil em 2022. Eu acompanho eleições brasileiras desde 1974, quando eu tinha 10 anos de idade, e na minha casa éramos todos eleitores, né, do Leite Chaves, do MDB, que era nosso candidato a senador pelo Paraná. Felizmente ele foi eleito, e como a oposição fez uma quantidade grande de senadores, os militares resolveram criar o senador biônico para continuarem tendo maioria aquele disfarce de democracia, vamos dizer. Então, eu conheço bem, participei de grêmios estudantis e sempre estive inserido em política no Brasil, redemocratização, movimentos e tudo mais. Mas eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu não conheço nenhum país minimamente civilizado e minimamente democrático onde tenha havido tanta parcialidade num julgamento eleitoral como houve este ano no Brasil. Eu não questiono nada de urna eletrônica. Para mim não tem problema nenhum urna eletrônica. Também quero esclarecer que não sou bolsonarista. Aliás, não sou nada no Brasil. Sou um liberal em todos os sentidos, econômico como de pensamento. Mas me assusta de forma muito forte que uma pessoa que é inimiga, conhecida, mas assim, com toda a transparência de um dos candidatos a presidente do Brasil, o atual presidente, tenha sido colocada como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar, ou julgou, os processos eleitorais, o que podia ou não podia ser dito, o que podia ou não podia ser inserido nas propagandas eleitorais, quantos minutos cada um ia perder de punição, contas bloqueadas. Enfim, eu nunca, nesses 44 anos, jamais vi algo assim. Nunca na minha vida. Num país minimamente democrático, um juiz que fosse colocado nesta situação se declararia no que se chama incompetente, suspeito, teria declinado aquele posto de presidente do Tribunal Eleitoral e dito: eu não tenho condições de julgar, deve ser outra pessoa. Era óbvia a suspeição. Era claro, quem acompanhou os 2 últimos anos de relacionamento entre esse ministro e o atual presidente sabe que o atual presidente é um inimigo desse ministro e vice-versa. Por diversas ocasiões se confrontaram. Por diversas ocasiões. Jamais um juiz poderia julgar um réu nessas circunstâncias. Não pode, não deve. É errado. E agora eu tenho visto que diversas pessoas que foram eleitas como oposição a Lula, principalmente ao que eles dizem de oposição verdadeira que não pode ser comprada, como, por exemplo, do ex-juiz Sérgio Moro, estão tendo problemas
com suas contas eleitorais. TREs não querem aprovar suas contas. Interessante porque nenhum outro candidato de nenhum outro sistema político, ou partido político que apoie o candidato vencedor das eleições, está tendo esse problema. Esse problema de não aprovação de contas eleitorais está acontecendo exclusivamente com candidatos que apoiaram o atual presidente, que pode ser um grande empecilho ao futuro presidente. Eles estão tirando de vocês, eleitores, milhões de votos. Eles estão dizendo a vocês que os seus votos não têm valor, não valem nada. Que sem a aprovação das contas, estas pessoas não tomam posse. Se não tomam posse, obviamente, não vão poder fazer oposição, porque elas não vão ser compradas. Então é muito importante que vocês tenham consciência de que o voto de vocês tem valor. Vocês não podem permitir, isso eu digo de um país em que existe total liberdade de expressão. Eu vivo aqui, eu falo o que eu quero, como eu quero, onde eu quero. Depois eu explico para vocês, para você, Gustavo, que me escreveu de Chapecó, como é que funciona aqui, como é que funciona essa questão. Mas é muito importante que vocês não abram mão desse direito sagrado da votação. Que ninguém os faça perder os seus votos. São só estes que tiveram problemas de prestação de contas? Entre centenas, entre milhares de candidatos? Vocês decidem. Gustavo, você me perguntou como é que é aqui no Paraguai, em situações parecidas com essa e tudo mais. Aqui, nossa Constituição não tem um artigo 142. Tá? O papel de defesa da democracia e da Constituição é do cidadão. A Constituição nossa diz que é obrigação de todo cidadão defender a democracia e a Constituição com todos os meios disponíveis. Vou dar um exemplo para você, vai ficar bastante claro. Nossa Constituição atual de 1992 é uma Constituição que você pode chamar de um presidencialismo parlamentarista, porque quem manda aqui é o parlamento. O presidente não tem decreto-lei, não tem medida provisória, nada disso. Tudo tem que passar pelo Congresso. E nós temos dois grandes partidos políticos de direita que dominam o Paraguai há quase 140 anos. Os dois foram criados na mesma época. Aqui não existe esquerda, porque o paraguaio nasce numa família liberal ou colorado e ele vai ser liberal ou colorado. É mais ou menos uma situação parecida com os Estados Unidos, onde você nasce numa família republicana e vai ser republicano, ou nasce numa família democrata e vai ser democrata. Aí você pode depois tentar escolher outro caminho, mas a tendência é essa. Portanto, nós não temos esquerda aqui. E na Constituição nossa é proibida a reeleição, como era em 1988 na Constituição brasileira. Aqui são 5 anos de mandato para presidente, sem reeleição. Mas você sabe que sempre tem a tentação de, vamos dizer assim, ficar no poder. Quem sente o gosto de sangue, sempre quer um pescoço a mais. Em 2017, o então presidente Horácio Cartes
tentou aprovar a reeleição no Congresso. Mas o Paraguai é contrário à reeleição. Então, ele contou com o apoio do ex-presidente Lugo, que tem uma parte do Partido Liberal que o apoia, né? Além de outros pequenos partidos. Então, eles decidiram fazer uma sessão secreta do Congresso, né, para ver se aprovavam a reeleição. Mas assim, era uma sessão extraordinária. No fim do dia, depois da sessão ordinária, sem ninguém saber. Ocorre que a imprensa e a população acabaram descobrindo essa sessão extraordinária. E por meio das redes sociais, rapidamente, milhares de paraguaios cercaram o Congresso. Televisão, meios de comunicação em geral, todos filmando, gravando, enfim. E cada vez se aglomerando mais pessoas em frente ao Congresso para evitar a aprovação de uma lei que incluísse a reeleição. Obviamente que havia policiais com barreira e tudo no Congresso para proteger os parlamentares. Mas a população foi aumentando ao redor, dezenas de milhares de pessoas circundavam e houve um momento em que parte dessas pessoas atropelou os policiais, tiraram as barreiras, invadiram o Congresso, colocaram fogo no Congresso, quebraram tudo o que podiam. Era parlamentar saindo por janela, pela porta, por todos os lugares. Obviamente que, na sequência, a polícia de toda a Assunção juntou-se, polícia montada e antidistúrbios e tudo mais, para, né, poder liberar o caminho, né, dissolver a manifestação. Houve morte, um jovem morreu, que estava no protesto, com um tiro, né? Houve prisões, também houve queima de carros e tudo mais, jovens queimaram a sede do Partido Colorado, do então presidente, enfim. Depois houve a condenação, claro, de alguns dos líderes da invasão do Congresso, mas o fato é que de 2017 até agora, sequer se ouve cochicho sobre nova tentativa de aprovar uma reeleição. Ou seja, o paraguaio não espera que forças armadas, que polícia, nada disso atuem. Aqui é um país onde as revoluções eram muito comuns, até a entrada de Alfredo Stroessner em 1954. Para você ter uma ideia, entre 1904 e 1954, tivemos 4 revoluções, sendo que a mais sangrenta de 47 e 48 deixou aproximadamente 100 mil vítimas, entre mortos, feridos, desaparecidos e exilados, em uma população de ao redor de 1 milhão de habitantes. Então, só realmente com a ditadura do Stroessner é que se pacificou o país, assim mesmo com várias tentativas de golpe posteriores fracassadas. Mas mesmo na ditadura, posso dizer, porque eu vinha para cá desde 75 anualmente, o paraguaio jamais deixou de falar de política. Uma tia-avó minha, inclusive, que era do partido opositor ao Stroessner, fez parte de um complô para derrubá-lo, isso em 1957. Obviamente o complô fracassado, né? Ela foi exilada para a Argentina e em 82 foi perdoada, retornou ao Paraguai com seu marido e continuou em plena ditadura fazendo as reuniões do partido na sua casa. Embora isso fosse proibido, mas continuou fazendo suas reuniões. Ou seja, o paraguaio
ele dá muito valor à liberdade de expressão. Se o que está acontecendo hoje no Brasil, onde alguns senadores querem limitar ainda mais essa liberdade, se estivesse acontecendo aqui, a ação das pessoas seria completamente diferente. Felizmente, para os políticos de vocês aí no Brasil, o brasileiro não é paraguaio. O brasileiro é muito mais pacífico. Vocês vão na frente de quartéis, vão lá, de forma estéril, porque isso não dá em nada, não vai dar em nada, mas ficam lá pedindo ajuda e tal. Aqui a coisa seria bem diferente. No Brasil, vocês compram aí rifles para matar passarinho. Aqui também seria uma coisa bem diferente. Felizmente, né, no Brasil, então, vocês têm que se preparar para o próximo governo, né? Procurar pressionar o Congresso e os congressistas que vocês elegeram de todas as formas para que não os desapontem, não vendam seus votos, né? Como sempre fizeram. Aqui, quando o deputado é ruim, nós chamamos de dipuchorro. E quando o senador é ruim, nós chamamos de cenerrata. Mais ou menos isso, tá certo? Mas é assim que funciona aqui, Gustavo. Tá? Felizmente, para vocês brasileiros é diferente, o brasileiro é bastante mais pacífico. No mais, nos vemos num próximo vídeo. Boa sorte a vocês.